Alguma vez você sentiu que, no meio ao caos e à incerteza, algo dentro de você começa a mover-se como uma maré silenciosa? Que, sem poder explicá-lo completamente, uma força interior te empurra a olhar para a vida de outra maneira? Hoje, neste espaço que criamos com tanto amor e consciência, vamos falar de um momento crucial na vida de cada ser humano, o despertar para sua melhor etapa. E o faremos com base nos ensinamentos profundos, humanos e transformadores de Carl Jung. Este não será um vídeo qualquer. Será um convite para que você reconheça os sinais que indicam que uma nova versão de si mesmo está emergindo. Uma versão mais livre, mais consciente, mais fiel ao que você verdadeiramente é. Porque, como Jung nos ensinou, o processo de individuação, essa viagem para o destino do nosso verdadeiro ser, começa quando menos esperamos, mas sempre quando mais precisamos. Eu te prometo algo. Quando você terminar de ver este vídeo, não apenas compreenderá quais são esses sinais que anunciam o início da melhor etapa da sua vida, também aprenderá a reconhecê-los dentro de si, a validá-los e a caminhar de mãos dadas com eles, mesmo que o mundo exterior não o entenda. Aqui você não está sozinho. Você está em um espaço criado para que você desperte, floresça e lembre-se de quem é. Muitas pessoas acreditam que a vida simplesmente acontece, que avançamos como folhas levadas pelo vento. Mas Corion nos ensinou que há uma dança secreta entre nosso inconsciente e nosso destino. Quando certos sinais aparecem, não são coincidência. São o chamado da sua alma para começar a viver com autenticidade, propósito e plenitude. Você se atreve a ouvir esse chamado? Hoje, você não apenas vai aprender quais são esses 7 sinais. Hoje, você vai se ver refletido neles. Vai entender por que sentiu essa inquietação, essa estranha nostalgia de algo que não sabe nomear, mas que sabe que te espera. Jung diria que é o Self, seu ser completo batendo à porta da sua consciência. E aqui está o belo. Não importa sua idade, sua história, seus erros ou seus medos. O despertar para a melhor etapa da sua vida não está condicionado pelo seu passado. Está semeado em seu interior desde sempre. Só é preciso reconhecer os sinais, ter a coragem de segui-los e permitir-se renascer. Enquanto falo com você, enquanto você escuta estas palavras, já está sentindo em seu interior essa faísca acender-se, essa pequena luz que começa a iluminar caminhos novos, decisões diferentes, sonhos esquecidos que voltam à superfície. Essa luz é você. É sua vida pedindo que você a viva de verdade. A maioria das pessoas não entende quando está prestes a se transformar. Pensam que estão apenas passando por um momento ruim, ou que tudo está dando errado. Mas Jung nos mostrou que o caos não é o fim, mas o prelúdio do renascimento. Cada crise, cada confusão, cada silêncio incômodo é um portal. Hoje, por meio deste vídeo, você vai entender que esses sinais que antes te davam medo são, na verdade, tesouros. Que o que parecia perda era, na verdade, libertação. Que o que doía não era o fim, mas o parto de uma nova vida em você. Imagine por um momento o que aconteceria se você pudesse confiar nesse processo. Se, em vez de resistir, caminhasse ao lado dele. Se, em vez de temer as mudanças, as abraçasse como aliadas da sua evolução. Isso é exatamente o que Jung nos convida a fazer. Confiar na viagem para o verdadeiro eu. A promessa deste vídeo é clara. Quando você chegar ao final, não apenas saberá identificar os 7 sinais. Você terá dado um primeiro passo silencioso, mas poderoso para a melhor etapa da sua existência. Não porque eu digo, não porque alguém mais o garante, mas porque você mesmo o terá sentido, na parte mais honesta do seu ser. Às vezes, quando a vida quer que mudemos, primeiro ela nos quebra, tira-nos o conhecido, empurra-nos para fora da zona de conforto, confronta-nos conosco mesmos. E embora doa, embora pareça cruel, é um dos atos mais amorosos do destino. Porque nos obriga a lembrar que não viemos a esta vida para sobreviver, mas para brilhar. Este vídeo é uma bússola, mas você é o viajante. Eu posso mostrar o mapa, Jung pode dar as chaves, mas a coragem para avançar será sempre sua. E acredite em mim,
Dentro de você já existe toda a coragem que precisa. Só precisa despertá-la. Os ensinamentos de Carl Jung não são teorias secas ou conceitos inatingíveis. São faróis em meio à névoa. São mãos invisíveis que nos sustentam quando sentimos que vamos cair. São lembretes constantes de que, mesmo em nossos momentos mais escuros, há uma parte de nós que permanece intacta, esperando ser resgatada. Hoje, eu te convido a ver cada palavra deste vídeo como um espelho. Um espelho onde você não verá seus defeitos ou falhas, mas seu potencial, sua força, sua beleza interna. Porque só vendo quem você realmente é, você poderá construir a vida que sempre mereceu. Pode ser que você ainda não saiba, mas está mais perto da sua transformação do que imagina. Cada batida do seu coração, cada respiração consciente, cada lágrima derramada, cada riso que brota sem motivo, tudo está te levando a esse lugar onde sua alma poderá dançar livremente. Este vídeo é para você. Para essa parte de você que já está cansada de sobreviver e quer começar a viver. Para esse coração valente que, apesar dos medos, ainda tem esperança. Para essa mente que, embora às vezes duvide, segue sonhando com algo maior. Quando Jung falava da transformação do ser, não o fazia como um ideal inatingível. Ele o fazia como um fato natural, como um direito de nascimento. Cada um de nós tem dentro de si a semente do seu próprio florescimento. E hoje, aqui, vamos regá-la juntos. Então, abra sua mente, abra seu coração e permita que as palavras que você ouvirá a seguir te toquem. Não as analise demais. Não as julgue. Apenas deixe-as entrar. Porque às vezes, tudo o que precisamos para mudar nossa vida é permitir-nos sentir. Lembre-se disto. Você não está aqui por acaso. Se este vídeo chegou até você, se está ouvindo estas palavras, é porque sua alma já começou seu despertar. Não resista, não se saboteie. Hoje pode ser o primeiro dia do resto, e o melhor, da sua vida. Os 7 sinais dos quais falaremos não são simples sintomas ou coincidências. São linguagens secretas que seu inconsciente usa para falar com você. São presentes disfarçados de desafios. São a confirmação de que tudo o que você viveu te preparou para isto. Você está pronto para se reconhecer? Você está pronto para abraçar sua grandeza? Você está pronto para caminhar para a melhor etapa da sua vida? Então, fique. Esta viagem acaba de começar e não poderíamos ter melhor guia que a sabedoria eterna de Corion. O primeiro sinal de que você está prestes a começar a melhor etapa da sua vida, segundo a sabedoria profunda de Carl Jung, é uma sensação inexplicável de desapego. O que antes te emocionava, o que antes te doía, o que antes definia seus dias, começa a perder seu peso emocional. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Quando você começa a soltar de maneira natural, sem rancor, aquilo que já não ressoa com você, é porque seu inconsciente está abrindo caminho para a sua transformação. Exercício introspectivo. Escreva hoje mesmo uma carta, sem enviá-la para algo ou alguém que você está deixando ir. Não censure suas palavras. Deixe sua alma se expressar. O segundo sinal é uma estranha sensação de desconforto no que antes te era familiar. O que uma vez te parecia suficiente, agora se sente pequeno, alheio, limitado. Jung advertia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. Esse desconforto é o sintoma de que sua alma já não pode continuar encaixando-se em uma vida que lhe fica curta. Exercício introspectivo. Observe quais áreas da sua vida te causam mais incômodo atualmente. Que parte de você já não quer continuar se acomodando ao que antes tolerava. O terceiro sinal é um aumento na aparição de sonhos intensos, simbólicos, até mesmo desconcertantes. Carl Jung dedicou sua vida a estudar os sonhos como janelas para o inconsciente. Ele dizia que o sonho é a pequena porta oculta no santuário mais profundo da alma. Quando sua mente começa a enviar mensagens mais vívidas enquanto você dorme,
é porque você está em processo de reorganizar seu mundo interno para receber uma nova versão de si mesmo. Exercício introspectivo. Mantenha um diário de sonhos pelas próximas semanas. Anote cada detalhe que lembrar e pergunte-se: o que minha alma está querendo me mostrar? O quarto sinal é uma poderosa necessidade de autenticidade. De repente, torna-se insuportável fingir, agradar ou usar máscaras. Jung ensinava que o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. Se você sente essa urgência de viver de maneira mais honesta, mais alinhada com você mesmo, é porque seu ser essencial está tomando as rédeas. Exercício introspectivo. Faça uma lista de todas as áreas onde ainda sente que vive para cumprir expectativas alheias. Depois, escolha uma única coisa que mudará esta semana para ser mais você. O quinto sinal é uma fome insaciável por conhecimento interior. Já não te bastam as distrações superficiais. Você busca respostas profundas, leituras transformadoras, conversas que nutram sua alma. Carl Jung nos dizia: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Esse anseio por compreender-se não é casualidade, é seu ser reclamando sabedoria para um novo caminho. Exercício introspectivo. Cada dia presenteie-se com 15 minutos de reflexão silenciosa. Não busque respostas imediatas. Apenas sente-se consigo mesmo e escute. O sexto sinal é o surgimento de sincronicidades. Você começará a notar que certas mensagens, pessoas, livros ou canções aparecem na sua vida no momento exato, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever essas coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade comum. Quando a vida começa a falar com você em símbolos, é porque sua nova etapa está se alinhando. Exercício introspectivo. Por uma semana, mantenha um registro de todas as coincidências notáveis que ocorrerem com você. Depois pergunte-se: o que estão querendo me dizer? O sétimo sinal é uma mudança radical no seu sistema de valores. O que antes você valorizava, sucesso externo, aprovação social, acumulação material, começa a desmoronar. Agora você anseia por paz interior, sentido, amor genuíno. Carl Jung afirmava: sua visão se aclarará somente quando você olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quando suas prioridades mudam, é porque sua alma já começou a despertar para seu verdadeiro chamado. Exercício introspectivo. Escreva hoje quais são seus 5 valores principais. Depois, compare. São os mesmos de 5 anos atrás? Quando esses sinais começam a aparecer, é normal sentir confusão, medo ou até tristeza. Você não está perdendo sua vida. Você está deixando morrer uma versão de si que já não te serve. Você está sendo convidado a renascer. Jung descrevia esse processo como a morte simbólica necessária para a individuação, um ato de amor por si mesmo, embora doa. Não se julgue se às vezes quiser retroceder. Jung dizia que o encontro com si mesmo significa, em primeiro lugar, o encontro com a própria sombra. Às vezes, o medo não é do fracasso, mas do imenso poder que há dentro de você. Permita-se sentir o medo, mas não permita que ele decida por você. Cada sinal é um presente disfarçado. Cada desconforto, cada perda, cada silêncio está preparando sua alma para algo muito maior do que você pode imaginar agora. Sua missão é confiar. Mesmo que não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça que tudo está desmoronando, você não está quebrado, você está sendo reconstruído, você não está perdido, você está sendo redirecionado. Cada lágrima que você derrama agora é a água que rega as sementes do seu futuro florescimento. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Jung falava do processo de individuação como um caminho longo, cheio de curvas e abismos, mas também de paisagens gloriosas. Não se impaciente. Cada passo conta. Cada pequeno ato de amor por si mesmo te aproxima mais da vida que você merece. Quando sentir que não pode mais, lembre-se destas palavras de Jung. Eu não sou o que me aconteceu.
Eu sou o que escolhi ser. Você não é seus erros, nem suas feridas, nem seus fracassos. Você é a força que decidiu seguir adiante, mesmo quando o caminho é incerto. A partir de agora, cada escolha que você fizer conscientemente, cada vez que disser sim a si mesmo e não ao que já não te serve, será uma confirmação silenciosa do seu renascimento. Haverá momentos de dúvida, de solidão, de vontade de desistir. Mas cada um desses momentos será uma iniciação, uma prova do seu compromisso consigo mesmo. Não os veja como obstáculos. Veja-os como mestres. A mudança real não é confortável. Às vezes, é brutal. Porque implica morrer para o que você acreditava ser e permitir-se tornar-se o que realmente é. Mas nenhuma dor desse processo será em vão. Cada ferida será uma fenda por onde entrará mais luz. Tome um momento agora e respire fundo. Feche os olhos. Pense em tudo o que você superou até aqui. Não é prova suficiente de que você também pode conquistar este novo capítulo? Cada vez que duvidar, lembre-se de que há um plano maior movendo-se através de você. Um plano que nem sempre entenderá com a mente, mas que sua alma já reconhece. Você não está sozinho neste caminho. Milhões de almas ao longo da história caminharam por essa mesma trilha silenciosa de transformação. Jung mesmo a percorreu. E hoje, você também está começando a percorrê-la. Você se anima a se comprometer consigo mesmo? A nunca mais se abandonar? Então, escute a voz que ressoa em seu interior. Não a dos medos, não a do julgamento. A voz suave, firme, amorosa que te diz: siga em frente, há algo maravilhoso te esperando. Hoje, você não chegou até aqui por acaso. Cada passo, cada ferida, cada conquista te preparou para este momento. Não o desperdice. Abra-se à magia da sua própria transformação. E se em algum momento você fraquejar, lembre-se de que cada sinal que falamos hoje é uma semente. Cuide dela. Proteja-a. Regue sua alma com amor, paciência e coragem. A melhor etapa da sua vida não será aquela onde não houver problemas. Será aquela onde, finalmente, você pertencer a si mesmo. Onde você viver com a alma desperta. Onde, passe o que passar lá fora, sua luz interior permanece intacta. Antes de seguir, quero propor algo. Escreva nos comentários deste vídeo a frase: confio no meu renascimento interior. É uma maneira poderosa de selar esse compromisso consigo mesmo e com seu processo de transformação. Deixe a frase e, com ela, deixe que o universo seja testemunha da sua decisão de florescer. A transformação profunda que descreve em sua vida não surge de um dia para outro. Carl Jung a explicava como um processo alquímico interno, onde o chumbo das nossas feridas, medos e condicionamentos vai se transmutando lentamente no ouro da nossa autenticidade. Cada pequeno ato de consciência que você alcançar hoje será parte dessa grande obra de arte que está construindo, você mesmo. Uma das ensinamentos mais poderosas de Jung é que não podemos aspirar a viver plenamente se antes não conhecemos e aceitamos nossas sombras. Até que o inconsciente não se torne consciente. O subconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino, dizia ele. Cada emoção não reconhecida, cada medo não confrontado, cada dor não curada continuará se manifestando uma e outra vez, até que tenhamos a coragem de olhá-lo de frente. Freud, a quem Jung respeitou profundamente apesar de suas diferenças, também aportou uma ideia essencial. Grande parte da nossa vida emocional está determinada por forças invisíveis que operam além da nossa vontade consciente. Reconhecer essa verdade não é resignar-se a ser marionete, mas armar-se com o poder da autocompreensão. Cada vez que você olha para dentro com honestidade, cada vez que escolhe não culpar o exterior, mas responsabilizar-se pelo seu mundo interno, você está quebrando correntes que carregava há anos, talvez gerações. Seu despertar não é apenas um presente para você, é um presente para todo o seu linhagem. O caminho da transformação, como Jung nos lembrou, é profundamente pessoal. Não há um mapa universal que sirva para todos. Sua alma tem seu próprio ritmo, suas próprias lições, seus próprios tempos.
Não se compare, não se desespere. Confie que tudo o que você precisa para a sua evolução já está semeado dentro de você. Uma parte importante do processo é aprender a lidar com a solidão. Jung nos ensinou que um dos grandes desafios do despertar é a sensação de isolamento que às vezes acompanha o crescimento. Mas essa solidão não é um castigo, é um santuário onde seu verdadeiro eu pode nascer sem interferências. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de O Homem em Busca de Sentido, também entendeu isso. Ele dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Encontrar seu propósito interno será sua âncora em meio a qualquer tempestade emocional. À medida que você avança neste processo, experimentará uma reestruturação da sua identidade. Jung chamava isso de dissolução do ego inflado. Deixar de se definir pelo que possui, pelo que conquista ou por como os outros te percebem, e começar a viver a partir de uma conexão profunda com seu ser essencial. Neste ponto, é natural experimentar medo. Freud descreveu a ansiedade como um estado de expectativa diante de um perigo desconhecido. Mas Jung iria além, mostrando-nos que muitas vezes esse perigo é o temor de nos tornarmos algo muito maior do que acreditamos ser capazes. Hoje, quero te lembrar que o medo é parte do caminho, mas não é o dono do seu destino. Sinta o medo se necessário, mas siga adiante. Cada passo que você dá com medo é uma vitória monumental sobre sua antiga programação. O inconsciente, segundo Jung, não é apenas um depósito de traumas e memórias reprimidas, é também um reservatório inesgotável de sabedoria, criatividade e força. Quando você aprende a ouvir suas mensagens, através de sonhos, intuições, sincronicidades, você se torna um co-criador consciente da sua vida. A verdadeira maturidade espiritual não consiste em eliminar a escuridão interna, mas em aprender a caminhar com ela, sem permitir que ela defina seu caminho. O crescimento real implica abraçar tanto sua luz quanto suas sombras, sem julgamento, com amor incondicional. Um dos sinais mais belos de que você está entrando na sua melhor etapa é que você começa a ver a vida não como um campo de batalha, mas como uma escola sagrada. Cada experiência, mesmo as dolorosas, começa a ser interpretada como uma lição necessária para a sua evolução. Assim como Jung afirmava que o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é, você também tem hoje o privilégio de deixar de perseguir máscaras e começar a viver a partir do seu núcleo mais genuíno. Haverá momentos em que sentirá nostalgia pelo seu velho eu, aquele que ainda buscava aprovação, segurança, pertencimento. Não se julgue por isso. Honre seu passado, mas não volte a ele. É um capítulo fechado. A vida te está convidando a escrever um novo, um autenticamente seu. Lembre-se de que a dor de crescer nunca é tão grande quanto a dor de permanecer pequeno. O que hoje parece sacrifício, amanhã será sua libertação. O que hoje parece perda, amanhã será espaço conquistado para tudo o que você merece. Às vezes, antes de receber um grande presente, a vida esvazia nossas mãos. Não para nos punir, mas para garantir que possamos recebê-lo plenamente. Confie no vazio. É o prelúdio da plenitude. Se alguma vez duvidar da sua capacidade de seguir adiante, lembre-se de que cada ser humano carrega dentro de si um instinto de cura, uma pulsão de vida que o impulsiona a se reconstruir uma e outra vez. Essa força é inextinguível e vive também em você. Assim como Carl Rogers, outro gigante da psicologia humanista, nos ensinou, dentro de cada pessoa há uma tendência inata para a autorrealização, ou seja, para tornar-se sua melhor versão. Você não é a exceção. Você é parte dessa natureza sagrada. A autotransformação não exige perfeição. Exige honestidade. Jung dizia que a mudança autêntica não vem de tentar ser melhor no sentido moralista, mas de ser mais verdadeiro. Hoje, mais do que nunca, a verdade da sua alma é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Imagine por um momento sua vida daqui a um ano. Se hoje você decidir abraçar esses sinais, quem você seria? Como se sentiria? Que tipo de relações teria? Que tipo de paz viveria em seu coração? Essa visão não é uma fantasia, é uma possibilidade real.
esperando que você a reclame. Cada ato de amor próprio, cada limite saudável que você estabelecer, cada sim que você se presentear, será uma semente do seu florescimento. Nunca subestime o poder desses pequenos atos cotidianos. Eles são a alquimia do seu renascimento. Quando Corion falava da individuação, nos lembrava que não é um destino final, mas um caminho de constante descoberta. Não há um ponto onde você diga, cheguei. Há um processo vivo, dinâmico, onde cada dia você se aproxima um pouco mais da verdade de quem é. Permita-se ser um processo, não um produto acabado. Permita-se ser uma viagem, não uma meta fixa. Cada cicatriz, cada fracasso, cada lágrima é parte do belo mosaico da sua humanidade. Hoje, você tem a oportunidade de se reconciliar consigo mesmo, de olhar sua história, suas feridas, suas decisões e dizer: tudo isso me trouxe até aqui, e aqui, finalmente, sou livre. A liberdade real não é a ausência de dificuldades. É a presença de uma alma invicta, uma alma que, apesar de tudo, segue acreditando, segue sonhando, Deus segue amando. Se você chegou até este ponto, é porque algo dentro de você já despertou. Já não pode seguir vivendo no piloto automático. Já não pode se conformar com uma vida pela metade. É hora de reclamar o que sempre foi seu, sua plenitude. Assim como Jung nos convidava a integrar todas as nossas partes, as luminosas e as escuras, hoje eu te convido a te abraçar por completo. Você não precisa ser perfeito para merecer amor, sucesso, felicidade. Só precisa ser você. Lembre-se sempre: a dor que você atravessou não te define. O que te define é a beleza com a qual você decidiu seguir adiante. Cada um de nós carrega dentro de si um herói silencioso. Não o herói dos filmes, mas o herói real. Aquele que luta batalhas invisíveis todos os dias e, mesmo assim, escolhe a esperança. Hoje, eu te convido a reconhecer o herói que você é, a honrar seu caminho, a celebrar cada pequeno passo de coragem que você deu. A melhor etapa da sua vida não está mais em um futuro distante. Está começando agora mesmo. Neste instante, nesta decisão de acreditar em você. Jung dizia que a maior conquista da vida não é conquistar o mundo exterior, mas conquistar o próprio mundo interior. Cada vez que você se escolhe, você está alcançando algo imenso, mesmo que ninguém mais veja. Assim como uma flor não pede permissão para florescer, você também não precisa de permissão para viver sua melhor vida. Só precisa dar a si mesmo a bênção que estava esperando. E se, alguma vez, você esquecer sua força, volte a este momento. Volte a esta decisão. Volte à sua verdade. Porque nada nem ninguém pode tirar de você o que você despertou em seu interior. Quando Corion nos falava do processo de individuação, não se referia simplesmente a um exercício psicológico. Ele nos falava de uma viagem sagrada, onde cada passo que damos em direção à nossa autenticidade é um ato de respeito pela própria vida. Reconhecer que você tem um propósito maior, além do que te ensinaram ou condicionaram a acreditar, é um dos atos mais revolucionários que você pode realizar. Hoje, quero te lembrar que sua existência não é um acidente. Nas palavras de Jung, cada vida tem uma tarefa única, uma melodia irrepetível que deve ser entoada no concerto do universo. Você não está aqui para ser uma cópia dos outros. Você está aqui para ser você, na sua forma mais sublime e mais imperfeitamente perfeita. Uma das ideias mais poderosas que Jung nos deixou é que a alma humana anseia pela totalidade, não pela perfeição. Isso significa que cada aspecto seu, mesmo aqueles que você considera defeituosos, tem um lugar na sua história sagrada. Não se trata de eliminar partes de você, mas de integrá-las, amá-las e torná-las aliadas no seu caminho. Cada cicatriz emocional que você carrega é um testemunho da sua coragem. Não são marcas de fraqueza, mas insígnias de tudo o que você atravessou e sobreviveu. Jung mesmo enfrentou profundas crises internas, e graças a elas, pôde construir a filosofia que hoje sustenta tantos de nós. Quando você atravessa momentos de vazio, de incerteza, de dor existencial,
Lembre-se de que esses momentos não são sinais de que você está falhando. São os sintomas inevitáveis do despertar. Viktor Frankl chamava isso de angústia existencial necessária para encontrar um sentido genuíno à vida. O filósofo e psicólogo William James falava do segundo nascimento da alma, esse momento em que você já não vive mais sob o olhar dos outros, mas sob o olhar da sua consciência. Você está muito perto desse segundo nascimento. Tudo o que agora parece confusão é, na verdade, o rompimento de uma velha casca. Quero que você sinta, com cada fibra do seu ser, que sua dor atual não é um erro, mas uma semente. Que cada lágrima que você derramou esteve regando as raízes de uma árvore que muito em breve florescerá de formas que você hoje não pode nem imaginar. A transformação espiritual não se trata de acumular conhecimento, mas de encarnar sabedoria. Não importa quantos livros você leia ou quantas teorias conheça. Se você não é capaz de olhar-se no espelho, reconhecer sua dor e abraçá-la com compaixão infinita. Assim como Corion nos instava a honrar nossos sonhos como mensagens da alma, eu te convido a começar cada dia com uma pergunta simples, mas poderosa. Que parte de mim precisa ser ouvida hoje? Essa pequena prática abrirá portas internas que você nem sabia que existiam. O grande erro que muitos cometem ao iniciar esta viagem de transformação é acreditar que devem se tornar outra pessoa. Mas a verdade é exatamente o contrário. Trata-se de voltar a ser quem você era, antes que o mundo te dissesse quem deveria ser. Quero que você imagine sua alma como um diamante que esteve coberto de poeira e lama por anos. Cada ato de autoaceitação, cada verdade que você honra, cada limite que você estabelece, limpa uma camada a mais desse diamante, até que, finalmente, ele possa brilhar em toda a sua magnificência. A aceitação radical de si mesmo não significa resignar-se a não mudar. Significa amar o ponto exato onde você está hoje, com todas as suas feridas, suas luzes e suas sombras. Só a partir desse amor pode surgir uma mudança verdadeira e sustentável. Recordemos as palavras de Erich Fromm. Não é a liberdade da necessidade o que o homem busca, mas a liberdade para ser ele mesmo. Hoje, eu te convido a deixar de lutar contra a sua história e começar a dançar com ela, como um artista que transforma sua dor em beleza. O sofrimento emocional deixa de ser destrutivo quando o entendemos como um mestre. Cada emoção desconfortável que emerge em seu interior tem uma mensagem que, se você se atrever a ouvir, pode libertá-lo de padrões antigos que já não servem à sua evolução. Uma das transformações mais belas que você experimentará será a passagem da dependência emocional para a soberania interior. Jung nos ensinou que amadurecer não é tornar-se frio ou cínico, mas aprender a nos nutrir da nossa própria fonte de amor e significado. Quando você aprende a sustentar seu próprio coração nos dias de tempestade, descobre uma força que nenhum abandono, nenhuma perda, nenhum fracasso poderá jamais tirar de você. Essa é a verdadeira vitória que te espera ao final deste processo. Às vezes, curar se sente como desmoronar, mas você não está caindo no vazio, você está caindo em si mesmo. Você está voltando para casa. Você está deixando de sustentar máscaras que nunca foram suas, para finalmente abraçar sua essência nua e sagrada. A vida não está te punindo com os desafios que você enfrenta. A vida está te preparando. Cada ruptura é uma abertura. Cada despedida é uma libertação. Cada final aparente é, na verdade, o primeiro passo para um renascimento mais luminoso. Lembre-se sempre, você não é seus fracassos, você não é seus erros, você não é suas perdas. Você é a resiliência que te permitiu continuar respirando, continuar sonhando, continuar acreditando. E isso te faz infinitamente digno de amor e respeito. O amor próprio que você construirá nesta etapa da sua vida será um amor silencioso, maduro e profundo. Não precisará gritar, não precisará ser validado externamente. Simplesmente será. Como um rio que flui naturalmente para o mar. Não esqueça que curar não é linear. Alguns dias você se sentirá invencível, outros vulnerável e frágil. Ambos os estados são válidos. Ambos fazem parte do belo mosaico da sua humanidade. Não há pressa. Não há metas externas a alcançar.
Só há um caminho interno a percorrer. Cada vez que você se escolhe, cada vez que diz não ao que te trai, e sim ao que te nutre, você está reafirmando sua dignidade. Você está lembrando ao universo que sabe que merece viver com plenitude e autenticidade. A paciência será sua melhor aliada nesta viagem. Paciência para curar velhas feridas. Paciência para construir uma nova vida baseada na verdade. Paciência para ver florescer as sementes que você está semeando hoje, mesmo que ainda não veja os brotos. Nunca subestime o poder de uma decisão consciente. Às vezes, basta um pequeno sim. Um sim ao autocuidado. Um sim a uma nova oportunidade. Um sim a pedir ajuda para mudar a trajetória de toda uma vida. A autoestima real não se constrói com afirmações vazias, mas com atos cotidianos de respeito por si mesmo. Cada vez que você se honra, mesmo em pequenos gestos, você está fortalecendo sua raiz interna. Hoje, você pode escolher deixar de lutar contra seu passado. Pode escolher abraçá-lo como o campo fértil onde crescerão as flores do seu futuro. Você não é vítima da sua história. Você é o autor consciente do seu próximo capítulo. Carl Jung nos lembrava que a vida mais plena não é a vida sem conflitos, mas a vida onde cada conflito interno foi transformado em consciência. Hoje, você pode decidir ver suas batalhas internas como mestres em vez de inimigos. E se, em algum momento, sentir que as forças fraquejam, se sentir que a escuridão é demais, lembre-se, você não está sozinho. Cada ser humano no planeta, em algum momento, caminhou por vales de sombra. E cada passo nesse vale é também uma vitória da luz. Todo o grande processo de transformação começa com uma profunda dissonância interna. Jung explicava que quando sentimos que algo já não encaixa na nossa vida, não é um erro nem um castigo. É o chamado da nossa alma para uma versão mais autêntica de nós mesmos. Esse desconforto é o primeiro eco do seu renascimento. Cada vez que você experimenta essa tensão entre o que é e o que quer se tornar, você está no limiar de uma nova vida. Alfred Adler, discípulo de Freud e fundador da psicologia individual, afirmava que a vida é um movimento constante para o desenvolvimento, para o crescimento interior, e que a insatisfação é a energia que impulsiona esse avanço. Se você está sentindo que suas velhas metas já não te motivam, se percebe que seus velhos medos já não têm o mesmo poder sobre você, é sinal de que sua psique está quebrando os muros de uma prisão invisível. Você está expandindo sua consciência e, com ela, todo o seu potencial. Você não está perdendo o controle da sua vida. Você está deixando que a vida autêntica, aquela que sempre esteve latente dentro de você, comece a emergir com seu próprio ritmo. Como dizia Carl Rogers, a mudança mais significativa ocorre quando nos aceitamos como somos. Pode ser que neste ponto você sinta um medo profundo, quase paralisante. Não tema. O medo é apenas o guardião da porta para o seu novo ser. Viktor Frankl nos ensinou que quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa é a verdadeira liberdade. Assim como Jung falava de integrar a sombra, Fromm nos lembrava que só abraçando nossa vulnerabilidade podemos alcançar o amor verdadeiro, o amor por nós mesmos primeiro, e depois pela vida em toda a sua magnitude. Você não precisa ser invulnerável para ser grandioso. Sua grandeza surge precisamente da sua humanidade imperfeita. Neste momento da sua vida, é essencial que você aprenda a diferenciar entre o que deseja desde o seu ego e o que sua alma realmente anseia. Maslow, com sua famosa pirâmide das necessidades, explicou que, uma vez cobertas as necessidades básicas, o ser humano busca autorrealizar-se. Isso é o que hoje te está chamando. Sua autorrealização. A autorrealização não é um estado mágico que acontece de um dia para o outro. É um processo gradual, uma construção diária de pequenos atos de coragem, de pequenos saltos de fé, de pequenos perdões a si mesmo por cada queda no caminho. Jung afirmava que não se pode alcançar a totalidade sem atravessar os infernos internos. Cada ferida, cada perda, cada decepção, foi o crisol onde sua alma foi se temperando para agora poder renascer com mais força. A vida te está convidando, com amor,
mas também com firmeza, a deixar de sobreviver e começar a viver com todo o seu ser. A viver não desde o medo, mas desde a liberdade interior que surge de saber quem você é além das circunstâncias. Lembre-se de que a pressão que você sente hoje não é um peso morto, mas a energia potencial da sua transformação. Como o carvão que sob enorme pressão se transforma em diamante, você também está atravessando um processo alquímico de valor incalculável. Muitos abandonam este caminho porque esperam que a mudança seja rápida ou indolor. Mas Jung, e tantos outros como ele, nos ensinaram que o verdadeiro crescimento é cozido em fogo lento, nas profundezas invisíveis da alma, onde as mudanças mais duradouras germinam. Você não está retrocedendo cada vez que tropeça. Você está recalibrando seu caminho. Você está aprendendo. Você está afinando sua bússola interna. Cada erro, cada desvio, está afinando a clareza com a qual você verá seu verdadeiro norte. A paciência é uma virtude essencial neste processo. O próprio Jung passava anos analisando sonhos, padrões e símbolos antes de alcançar uma compreensão mais elevada de si mesmo e de seus pacientes. A alma não se desenvolve com pressa, ela se desdobra como uma flor em seu tempo perfeito. Quero que você lembre que sua história importa. Cada capítulo, mesmo aqueles que você preferiria esquecer, faz parte do tapiz sagrado da sua existência. Não tente arrancar páginas. Aprenda a lê-las com novos olhos. Ou melhor, com um novo coração. A transformação também implica aprender a se relacionar de outra maneira com a dor. Não mais como um inimigo a vencer, mas como um mestre a compreender. A dor é o cinzel que esculpe as estátuas mais belas da nossa alma. Assim como Jung via nos arquétipos do inconsciente coletivo a base das nossas experiências humanas, você também pode reconhecer que suas batalhas internas não são únicas nem vergonhosas. Elas fazem parte do drama universal da vida, da viagem heróica que todos somos chamados a empreender. Cada vez que você escolhe curar, cada vez que escolhe ser honesto consigo mesmo, você está elevando não apenas sua própria vida, mas também a consciência coletiva da humanidade. Seu câmbio pessoal tem eco no tecido invisível que nos conecta a todos. Nunca subestime o impacto silencioso da sua evolução. Pode ser que você não veja mudanças imediatas lá fora, mas no nível mais profundo, você está reescrevendo as bases mesmas da sua existência. Adler dizia que o impulso mais profundo do ser humano não é o prazer, como pensava Freud, mas a necessidade de superar a si mesmo. Cada passo que você dá em direção à sua autorrealização honra essa necessidade sagrada de expansão. Permita-se sonhar sem medo. Permita-se imaginar uma vida onde sua alma seja ouvida e seus dons plenamente expressados. Permita-se romper as correntes invisíveis que um dia o fizeram acreditar que devia ser pequeno. Este processo não lhe promete uma vida sem dor, mas sim lhe promete uma vida cheia de significado. E quando há significado, até mesmo a dor se torna suportável. Até mesmo os desafios se transformam em caminhos para mais amor. Lembre-se, o processo não é linear. Você terá dias de clareza e dias de confusão. Momentos de euforia e momentos de dúvida. Mas se permanecer fiel a si mesmo, se continuar avançando passo a passo, chegará a um lugar onde o silêncio de sua alma será mais forte que qualquer ruído externo. Você não está falhando porque às vezes se sente fraco. Está demonstrando sua coragem simplesmente ao continuar caminhando. Como dizia Jung, o sapato que serve a uma pessoa aperta outra. Não há receita para a vida que funcione para todos. Não busque fora o que só pode ser feito dentro. Nenhum guru, nenhum livro, nenhuma técnica mágica pode substituir o trabalho interno de se conhecer, se abraçar e se libertar. Hoje quero convidá-lo a um ato radical. Perdoe-se por tudo, por não ter sabido antes o que agora sabe, por ter cometido erros em seu caminho, por ter confiado em quem o decepcionou. O perdão verdadeiro é a porta para a sua liberdade. A autocompaixão não é indulgência, é sabedoria. É reconhecer que você é humano, que está aprendendo, que está crescendo e que merece caminhar este caminho com dignidade e amor próprio. A voz crítica que às vezes sussurra que você não é suficiente, não é sua verdade. É um eco do passado,
de velhas feridas não curadas. Não a alimente. Não a transforme em sua companheira de viagem. Escolha, uma e outra vez, ser seu próprio aliado. Cada vez que você se escolhe, mesmo quando parece mais fácil desistir, está semeando uma revolução silenciosa. Está demonstrando que o amor próprio pode renascer até nos terrenos mais áridos. Assim como Jung afirmava que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer, hoje o convido a não deixar para amanhã seu direito de viver intensamente. Não deixe que o medo decida sua vida. Não deixe que o conforto decida sua história. A jornada para sua melhor fase não é um luxo reservado a poucos. É um direito que lhe pertence. É um chamado que sua alma já ouviu. E agora, só falta que você diga sim. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa ter a vontade de dar um passo, e depois outro, e depois outro. A clareza não vem antes do movimento. Ela vem caminhando. Cada dia que você escolhe não desistir, cada dia que escolhe apostar em si, está confirmando diante do universo sua disposição para receber os presentes que o aguardam além do medo. Esta nova etapa de sua vida será mais autêntica, mais profunda, mais livre. Não porque tudo lá fora será perfeito, mas porque você será mais real, mais forte, mais enraizado em sua verdade. Lembre-se, não há ninguém no mundo que possa ser você melhor que você. Sua voz, sua história, sua luz são insubstituíveis. Não as silencie, não as esconda. Deixe que brilhem. Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. O dia em que você decide viver não da sobrevivência, mas do amor. O dia em que reconhece que merece tudo o que sonhou e mais. Não esqueça que o simples fato de estar sentindo esse chamado interno já o torna um ser extraordinário. Nem todos ousam ouvir a voz da alma. Muitos preferem silenciá-la sob camadas de rotina, de medo, de desculpas. Você, por outro lado, começou a despertar. Carl Jung dizia que a dor psíquica não é algo que deva ser simplesmente evitado ou medicado. É um mensageiro. É o alarme que nos chama a olhar para dentro, a confrontar verdades que, embora desconfortáveis, são as chaves para a nossa libertação definitiva. Cada vez que você escolhe enfrentar a si mesmo em vez de fugir, cada vez que escolhe se sustentar em seus momentos de fraqueza, em vez de se abandonar, está demonstrando uma força que supera qualquer conquista externa. A resiliência emocional, da qual tanto falava Viktor Frankl, não nasce da ausência de sofrimento, mas da decisão consciente de encontrar sentido mesmo em meio à dor. Hoje você tem a oportunidade de descobrir que tudo em sua vida pode ser ressignificado. Assim como Abraham Maslow nos ensinou que a autorrealização é o ápice das necessidades humanas, hoje você está subindo essa montanha. E embora às vezes o vento sopre contra e a escalada pareça impossível, cada passo o está aproximando de seu cume pessoal. Não confunda o cansaço com o fracasso. Não confunda o medo com um sinal de que deve abandonar. Confie no processo. Confie que cada parte de você, até mesmo aquela que ainda treme, tem seu lugar nesta jornada. A vida que você sonha não é uma miragem inalcançável. É uma realidade latente que espera seu compromisso, sua coragem, sua perseverança. Jung diria que a visão clara só chega por meio da paciência e da dedicação. Talvez você ainda não veja os frutos de sua transformação. Mas como o bambu que passa anos crescendo sob a terra antes de emergir à superfície, sua alma está construindo raízes profundas que sustentarão a grandeza de sua nova vida. Quero que hoje você tome uma decisão radical. Deixar de pedir permissão para ser você mesmo. Você não precisa da validação de ninguém para existir plenamente. Não precisa que outros entendam seu caminho para caminhá-lo com amor e determinação. A grandeza que reside em você não depende de seus feitos visíveis, mas de sua capacidade de amar, de perseverar, de perdoar, de sonhar mesmo quando tudo parece perdido. Isso, e somente isso, define sua verdadeira riqueza. Cada instante de consciência que você alcança, cada padrão que identifica e transforma, está somando a uma rede invisível de luz que se estende além de sua vida individual.
Sua mudança contribui para o despertar coletivo da humanidade. Como dizia Erich Fromm, a liberdade não é simplesmente um dom que recebemos, mas uma conquista que devemos realizar. Hoje você está se conquistando, resgatando seus fragmentos dispersos, reconstruindo-se com dignidade e amor. Não há erro que possa condená-lo se você decidir aprender com ele. Não há fracasso que possa detê-lo se você decidir vê-lo como uma nova oportunidade de se conhecer mais profundamente, de se expandir, de fortalecer suas asas internas. Cada crise existencial, por mais dolorosa que seja, é um portal, não um muro, não um castigo. Um portal para dimensões mais vastas de seu ser, que ainda esperam ser exploradas, celebradas, amadas. Sua transformação será silenciosa no início. Talvez ninguém a note, mas chegará um dia em que sua simples presença iluminará os espaços que você habita, não pelo que você diz, mas pelo que emana. Autenticidade, paz, força interior. Não é egoísmo se priorizar. Não é arrogância cuidar de seu mundo interno antes de tentar salvar o mundo externo. Jung insistia que nenhuma mudança externa é sustentável se antes não houver uma revolução interna. Cada vez que você escolhe observar seu medo em vez de agir a partir dele, está se reconectando com seu centro. Está demonstrando que pode ser maior que suas velhas feridas, mais sábio que suas velhas reações. Lembre-se que as verdadeiras revoluções não começam nas praças públicas. Elas começam nos recantos mais profundos do coração humano. E você, hoje, está gestando uma revolução silenciosa, mas poderosa. Você não está aqui para repetir a história de quem veio antes. Está aqui para honrar suas lições, mas também para escrever um novo capítulo. Um que será um legado de coragem e amor consciente para aqueles que virão depois de você. Quando você ousa se olhar com amor, mesmo em seus momentos mais escuros, está curando não apenas sua vida, mas também a daqueles que o cercam. A mudança interna sempre se expande em ondas invisíveis pelo mundo. Talvez você se pergunte se todo esse esforço valerá a pena. Deixe-me dizer que não apenas valerá a pena. Será o melhor investimento de sua vida. Porque não há nada mais valioso que viver fiel à sua própria alma. Cada lágrima que você derramar hoje limpará sua visão para amanhã. Cada medo que você enfrentar hoje liberará caminhos que antes pareciam bloqueados. Cada ato de amor próprio que você realizar hoje semeará flores nos jardins de seu futuro. Nunca esqueça que você é uma obra em constante evolução, não um projeto fracassado, não um erro a corrigir. Você é uma dança viva de aprendizados, quedas, levantadas, de perdas que se transformam em portas para novas possibilidades. A melhor etapa de sua vida não exigirá que você seja perfeito. Exigirá que você seja verdadeiro. E isso, embora pareça mais difícil, também é infinitamente mais libertador. À medida que você for soltando o peso das expectativas externas, sentirá que caminha mais leve, mais livre, mais enraizado em si mesmo. Esse é o verdadeiro sucesso, ser dono de seu próprio ser. Assim como Jung via nos mitos antigos a representação simbólica de nossas próprias batalhas internas, você também está escrevendo um mito pessoal. Um mito onde o protagonista não se rende aos monstros, mas aprende a cavalgar ao lado deles. Hoje é um dia sagrado. Não porque haja algo mágico no calendário, mas porque você decidiu, conscientemente, ser o arquiteto de sua nova vida. E isso transforma este momento em algo eterno. Quero que, ao terminar este vídeo, ao terminar esta reflexão, você sinta algo dentro de si se mover. Não com barulho, mas com a força tranquila das coisas verdadeiras. Porque quando a alma decide florescer, nenhuma tempestade pode detê-la. À tarde em que tudo mudou, Samuel caminhava sem rumo pelas ruas de sua cidade. As luzes dos carros pareciam fantasmas que o atravessavam, e cada rosto anônimo que passava ao seu lado o fazia sentir ainda mais só. Havia semanas que ele sentia que sua vida se tornara uma sucessão de movimentos automáticos: trabalhar, comer, dormir, repetir. Ele não entendia exatamente o que lhe acontecia. Tudo o que um dia sonhou ter, já havia conquistado. Um emprego estável, uma relação decente,
um apartamento próprio. No entanto, uma sensação de vazio profundo o corroía por dentro, como um buraco que nada podia preencher. Uma noite, exausto de fingir normalidade, Samuel desabou no sofá e chorou como não fazia desde criança. Não eram lágrimas de tristeza comum. Eram lágrimas de uma alma que havia ficado presa por tempo demais sob camadas de expectativas alheias. Em meio àquele choro silencioso, algo dentro dele se quebrou e, ao mesmo tempo, algo nasceu. Ele não saberia explicá-lo com palavras. Apenas sentiu uma urgência intensa de buscar respostas, não fora, mas dentro de si mesmo. Movido por uma intuição, buscou na internet livros de psicologia profunda. Foi então que encontrou um homem que lhe ressoou como um eco distante: Carl Jung. Sem saber porquê, sentiu que precisava lê-lo, como se uma mão invisível o guiasse. O primeiro livro que escolheu foi Memórias, Sonhos, Reflexões. À medida que avançava na leitura, sentiu que cada palavra parecia ter sido escrita para ele. Jung não falava de fórmulas mágicas, mas de enfrentar a sombra, de integrar as partes rejeitadas, de caminhar rumo à totalidade. Naquela noite, Samuel sonhou que caminhava por uma floresta escura. No centro da floresta, uma criança chorava sozinha, encolhida sobre si mesma. Ao se aproximar, ele reconheceu naquele menino seu próprio rosto de infância. Acordou assustado, com o coração batendo forte. Pela primeira vez, entendeu que seu vazio não vinha da falta de conquistas, mas da desconexão com seu eu mais profundo. O menino interior que ele havia ignorado por anos pedia para ser visto, ouvido, amado. Decidiu então começar um diário de sonhos, como recomendava Jung. Cada manhã, anotava fragmentos, símbolos, sensações. No início eram imagens confusas. Portas fechadas, mares agitados, céus cinzentos. Mas aos poucos, começou a notar padrões, mensagens. Um de seus sonhos recorrentes era o de uma chave enferrujada enterrada sob a terra. Consultou livros de simbologia junguiana e entendeu que a chave representava o acesso a seu inconsciente, a sua liberdade interior. Mas também que ele precisava desenterrá-la com paciência e coragem. Movido por essa revelação, Samuel iniciou um processo doloroso, mas libertador. Confrontar suas feridas. Relembrou sua infância, as vezes em que teve que ser forte porque chorar não era permitido. Relembrou as vezes em que seus verdadeiros sonhos foram descartados como inúteis por vozes alheias. Às vezes, sentia que estava desmoronando. Às vezes, duvidava se estava enlouquecendo. Mas, nesses momentos, voltava a uma frase que havia sublinhado de Jung: o encontro com si mesmo é o encontro com a própria sombra. Com o passar dos meses, Samuel notou que sua percepção do mundo mudava. Já não buscava preencher sua vida com atividades para evitar o silêncio. Agora, ansiava pelos momentos de quietude onde podia ouvir seu ser interior. Começou a questionar relações que antes dava como certas. Amigos que só sabiam estar nos bons momentos. Companhias que drenavam sua energia. Entendeu que amar não significava aguentar tudo, mas também saber quando era hora de deixar ir. Uma manhã, enquanto tomava café em frente à sua janela, experimentou uma sensação nova. Uma espécie de paz serena que não dependia de nada externo. Não era euforia, não era entusiasmo transbordante. Era algo mais sólido, mais permanente. Era sua alma dizendo: você está em casa. Os sonhos também mudaram. Agora ele via pontes cruzando rios, escadas que subiam rumo a céus estrelados, jardins secretos florescendo atrás de muros derrubados. Cada símbolo era uma confirmação silenciosa de que sua alma estava se curando. Samuel compreendeu que a vida não se tratava de evitar a dor, mas de caminhar através dela, com consciência, com compaixão, com presença. Cada cicatriz que agora carregava era um lembrete de sua capacidade infinita de transformação. Nesse processo também redescobriu sua paixão esquecida, a pintura. Quando criança, sonhava em ser artista, mas havia renunciado a isso por considerá-lo pouco prático. Agora, ao se reencontrar com os pincéis, sentia que reconstruía os pedaços partidos de sua alma. Pintava não para vender, não para exibir, mas para dialogar com seu inconsciente,
Cada quadro era um mapa de suas emoções. Cada pincelada, um ato de libertação. Jung mesmo havia usado a arte como ferramenta de exploração interna. Samuel agora entendia isso na própria carne. Um dia, diante de uma tela inacabada, Samuel chorou de gratidão. Não porque sua vida fosse perfeita, não porque tudo tivesse saído como planejado, mas porque pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo. Completamente, autenticamente vivo. Em um de seus sonhos mais poderosos, viu uma grande porta de ferro enferrujado se abrir lentamente diante dele. Do outro lado, não havia paraíso nem castelos dourados, apenas um imenso campo verde sob um céu azul limpo. Liberdade. Pura, simples, infinita liberdade. Entendeu então que o céu que buscava não estava em algum lugar distante. Estava dentro de si mesmo. Estava em cada momento em que escolhia ser fiel à sua verdade. Estava em cada instante em que abraçava sua vulnerabilidade com amor. Samuel já não precisava fugir de si mesmo. Já não precisava preencher seus vazios com aprovações alheias. Agora caminhava pela vida como quem carrega um fogo interno que nem a mais cruel tempestade poderia apagar. Seu círculo social mudou. Não porque os outros mudaram, mas porque ele já não se encaixava nas velhas dinâmicas de superficialidade e barulho. Atraía pessoas que ressoavam com sua autenticidade, almas também em processo de despertar. Houve dias difíceis, sim. Houve recaídas, sim. Mas agora ele sabia que não eram fracassos, mas parte do processo. Cada queda era uma oportunidade para reforçar seu compromisso consigo mesmo. Samuel também entendeu que curar não era chegar a um ponto final de perfeição, mas viver em um estado constante de abertura, de escuta interna, de adaptação amorosa às mudanças da vida. Um dia, caminhando por uma trilha na montanha, olhou para o horizonte e sorriu. Lembrou-se de todas as noites escuras, todas as batalhas internas, todas as vezes que acreditou que não poderia mais. E compreendeu que cada um desses momentos o havia preparado para essa liberdade interior. Sentiu um agradecimento profundo, não apenas pelo bom, mas também pelo difícil. Porque entendia que a alquimia da alma precisa tanto do fogo quanto da água para forjar algo eterno. Naquela noite, sentado diante de uma fogueira, escreveu em seu diário uma frase que resumia toda a sua jornada. Deixei de buscar fora. Encontrei-me dentro, e em mim encontrei tudo. Samuel era agora a prova viva de que a transformação profunda não é um mito, nem uma utopia. É real, é dolorosa, é gloriosa, é acima de tudo possível. Carl Jung não era para ele apenas um autor, mas um companheiro silencioso de viagem, um sábio que lhe havia mostrado que o caminho para fora sempre começa com a coragem de olhar para dentro. E enquanto as estrelas cintilavam sobre sua cabeça, Samuel entendeu que sua vida, longe de ser um erro, havia sido desde sempre uma obra-prima em construção. Uma obra imperfeita, humana e, por isso mesmo, absolutamente sagrada. A história de Samuel não é apenas a história de um homem perdido em sua rotina. É a metáfora viva de milhões de pessoas que, sem saber, sentem o vazio de uma vida desconectada de sua essência. Jung chamava esse fenômeno de alienação do self, onde o eu superficial substitui a conexão profunda com nossa alma verdadeira. Quando Samuel se quebra emocionalmente em sua sala, experimenta o que Jung descreveria como um colapso da velha estrutura do ego. É nesse momento de crise que surge a possibilidade de algo novo. Não uma destruição definitiva, mas o início de uma metamorfose interior. O choro que Samuel experimenta não é uma fraqueza, mas uma descarga necessária para livrar anos de repressão emocional. Na terapia junguiana, entende-se que a dor acumulada atua como uma represa que, ao se romper, permite que as emoções reprimidas fluam e se integrem à consciência. A intuição que leva Samuel a buscar Jung é uma manifestação do que Jung chamou de voz do inconsciente. Muitas vezes, nossas decisões mais importantes não vêm de raciocínios lógicos, mas de impulsos internos que nos empurram na direção de nossa cura. O encontro de Samuel com os sonhos é um momento crucial. Para Jung, os sonhos não são resíduos da atividade diária, como Freud inicialmente pensava, mas mensagens codificadas do inconsciente, tentando guiar a consciência rumo à totalidade.
A criança que Samuel vê em seus sonhos representa seu menino interior ferido. Esse conceito, embora popularizado por correntes posteriores como a Gestalt, já estava implícito em Jung quando falava do puera aeternus, o menino eterno que todos carregamos dentro, buscando ser reconhecido. A chave enferrujada enterrada sob a terra simboliza, de forma arquetípica, o conhecimento esquecido, o acesso à liberdade interior que Samuel deve recuperar. Jung nos ensinou que os símbolos não são invenções da mente, mas manifestações espontâneas da alma. Quando Samuel decide enfrentar suas memórias de infância, está iniciando o processo de integração da sombra. Jung descrevia a sombra como tudo aquilo que rejeitamos de nós mesmos e que, ao ser reprimido, ganha poder em nossa vida de forma inconsciente. Aceitar sua dor, sem buscar anestesiá-la ou negá-la, foi para Samuel um ato de profunda coragem. Em terapia, esse momento é conhecido como atravessar a ferida, um passo imprescindível para a verdadeira cura emocional. O desapego de velhas relações não foi um ato de egoísmo para Samuel, mas uma manifestação natural de sua evolução interior. Como ensinava Jung, o que não muda, morre. As relações que já não ressoavam com sua nova vibração se dissolveram de forma inevitável. A serenidade que Samuel experimenta diante da janela representa o surgimento do self. Diferente do ego, que sempre busca validação externa, o self é o núcleo de nossa identidade mais profunda, onde reina a paz sem condições. A transformação dos sonhos de imagens de escuridão para símbolos de ascensão e florescimento mostra que seu inconsciente reconhece e valida seu processo de crescimento. A mente profunda celebra cada avanço, mesmo quando a mente consciente não o vê imediatamente. O reencontro de Samuel com a pintura ilustra um princípio essencial de Jung. A criatividade é uma das portas mais diretas para a alma. Através da arte, acessamos dimensões de nosso ser que as palavras nem sempre conseguem tocar. Pintar não foi para Samuel uma fuga, mas uma forma de dialogar com seu inconsciente. Cada pincelada, cada cor, cada forma era um ato de comunicação entre seu eu consciente e suas forças internas, seguindo o mesmo princípio que rege a terapia de imaginação ativa de Jung. A gratidão que Samuel sente, mesmo por sua dor, é uma mostra de sua maturidade espiritual. Nem todos conseguem agradecer suas feridas. Apenas quem compreendeu que cada sofrimento também foi um portal, pode olhar sua história com amor em vez de ressentimento. A visão da grande porta de ferro enferrujado é profundamente simbólica. Jung teria interpretado essa porta como o limiar que separa a personalidade limitada do ego da amplitude da consciência do self. Cruzá-la é aceitar o chamado a uma vida mais autêntica. O campo verde além da porta não é um paraíso externo, mas o espaço interno de liberdade que Samuel conquistou ao integrar sua sombra e se reconciliar consigo mesmo. A verdadeira libertação é sempre interior. A transformação de Samuel não foi linear nem perfeita. Ele experimentou recaídas, dúvidas, momentos de escuridão. Mas como ensinava Jung, o processo de individuação é uma espiral ascendente. Podemos sentir que retrocedemos, mas na verdade avançamos para níveis mais profundos de consciência. A mudança em seu círculo social reflete outra grande verdade psicológica. Quando mudamos nossa vibração interna, inevitavelmente muda também nosso entorno. As relações se reordenam de acordo com o novo nível de consciência que habitamos. Samuel deixou de buscar ser entendido por todos. Ele entendeu que nem todo mundo está pronto para acompanhar alguém em seu processo de despertar. E isso está bem. Não é uma rejeição, é um reacomodamento natural. A aceitação de sua solidão como um espaço sagrado é uma das sinais mais claros de sua maturidade emocional. A solidão deixou de ser um castigo e se tornou um santuário, onde ele pôde se ouvir de verdade. Samuel compreendeu que sua história não precisava ser perfeita para ter sentido, que cada erro, cada queda, cada ferida havia sido necessária para temperar sua alma e expandir sua capacidade de amor e compreensão. O fogo interno que ele agora sente não depende da ausência de problemas externos. Depende da conexão constante com sua verdade interna. É um fogo que nenhuma tempestade externa pode apagar. A gratidão pela dor,
a integração das feridas, o reencontro com a criatividade, a serenidade diante da vida. Todos esses são frutos visíveis do processo de individuação que Jung descreveu como o propósito final da existência humana. O fato de que Samuel agora inspire outros simplesmente com sua presença é testemunho de que o trabalho interno nunca é em vão. Mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, irradiamos a energia do que curamos. A jornada de Samuel nos ensina que o verdadeiro sucesso não é ter mais, mas ser mais. Mais consciente, mais compassivo, mais fiel a nós mesmos. Cada fragmento de sua história reflete uma lição terapêutica profunda. A importância de abraçar a sombra, de honrar os sonhos, de integrar a dor, de caminhar rumo à totalidade do ser. A história também nos lembra que o despertar espiritual não nos torna imunes à dor, mas nos dá ferramentas para caminhar pela vida com mais dignidade, mais sabedoria e mais amor. Samuel não eliminou suas feridas, não as apagou. Aprendeu a integrá-las, a dar-lhes um lugar, a entender que eram parte de sua música interna. E nessa aceitação encontrou sua liberdade. Cada um de nós, como Samuel, tem a possibilidade de cruzar suas próprias portas enferrujadas. Não é preciso ser especial. É preciso ser corajoso. É preciso ser honesto. É preciso estar disposto a olhar para dentro. O despertar não ocorre em um único instante. É um encadeamento de pequenos despertares diários. O despertar da consciência, o despertar da autocompaixão, o despertar do amor próprio. Samuel se escolheu a si mesmo uma e outra vez, mesmo quando era mais fácil voltar a adormecer. Essa perseverança silenciosa, essa fidelidade à sua alma, foi o que finalmente o levou a florescer. E se você hoje se reconhece em algum fragmento desta história, se sente que algo em seu interior está se movendo, então você já começou sua própria jornada de transformação. Não tenha medo do processo. Tenha medo apenas de ficar no meio do caminho por temor à sua própria grandeza. Lembre-se que, no fundo, não estamos aqui para nos encaixar em moldes antigos. Estamos aqui para nos expandir, para criar, para amar a partir de um lugar mais consciente e livre. Como Samuel, como Jung, como tantos outros que caminharam antes de você, você também tem o direito e o dever de florescer em sua verdade mais profunda. Esta jornada é só sua, mas você nunca estará realmente sozinho. Cada passo que você dá rumo à sua alma é um passo que milhões de outros corações sentem, celebram e acompanham em silêncio. Agora que você percorreu esta jornada conosco, agora que sentiu ressoar em seu interior cada palavra, cada imagem, cada emoção, quero lhe perguntar algo. Diretamente, de alma para alma. Você está realmente vivendo a vida que sua alma anseia? Ou apenas está sobrevivendo em uma existência desenhada para agradar aos outros, para se encaixar em expectativas que já não o representam? Quando vê seu reflexo no espelho todas as manhãs, vê alguém que vive em fidelidade à sua essência? Ou alguém que esqueceu seus próprios sonhos por medo, por inércia, por costume? Se pudesse falar hoje com a criança que você foi, o que lhe diria? Pediria perdão por tê-la traído em tantos momentos? Ou prometeria que, a partir de hoje, vai honrar sua autenticidade com cada decisão que tomar? Onde você está buscando sua felicidade? No barulho de fora ou no silêncio poderoso de seu interior? A quem você entregou o leme de sua vida? Aos seus medos, às suas feridas, às vozes alheias ou à sua verdade mais profunda? Você se atreveria a caminhar rumo a essa grande porta enferrujada, como Samuel, sabendo que a liberdade que busca não está do outro lado da porta, mas no próprio ato de cruzá-la? Você sabe reconhecer os sinais de sua transformação, ou ainda acredita que a dor e o desconforto são castigos, em vez de chamados sagrados para seu despertar? Que história você quer contar daqui a alguns anos? A de alguém que se rendeu ao medo ou a de alguém que escolheu, uma e outra vez, ser fiel a si mesmo, mesmo tremendo de medo? Você é capaz de abraçar seu processo com todas as suas quedas, seus retrocessos, suas cicatrizes, sabendo que cada uma delas é uma estrela a mais em sua constelação interior? Se pudesse descrever com uma palavra a etapa em que está entrando agora, qual seria? Renascimento? Despertar? Libertação?
Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que estas palavras estão tocando algo dentro de você que talvez você tenha mantido em silêncio por tempo demais. A vida está falando com você neste exato momento. Você vai escutá-la? Vai respondê-la? Vai tomar finalmente a decisão de se tornar o autor consciente de seu próprio destino? Hoje quero convidá-lo a fazer algo mais que pensar. Quero convidá-lo a sentir, a decidir, a agir. A dar o primeiro passo, por menor que seja, rumo à sua melhor vida, rumo ao seu ser mais pleno, rumo à história que você merece escrever. E para selar este momento, para honrar esta semente que começou a germinar em você, proponho algo. Se este conteúdo ressoou com você, se de alguma forma acendeu uma luz em seu interior, deixe nos comentários a frase: "Meu renascimento começa agora". Escreva-a como um ato de poder, como um compromisso silencioso mas firme com sua alma, como um testemunho visível de que hoje, aqui, você decidiu deixar de sobreviver para começar a viver de verdade. Quero lê-lo. Quero saber que você está aí, que decidiu caminhar rumo a si mesmo, que escolheu abraçar sua transformação com coragem e amor. Lembre-se, você não está sozinho neste caminho. Somos muitos os que estamos despertando. Somos muitos os que, como você, sentimos o chamado e decidimos responder. Obrigado por abrir seu coração. Obrigado por permitir que estas palavras semeassem algo em seu interior. Obrigado, acima de tudo, por ousar ser quem você está destinado a ser. Sua melhor etapa não está esperando em um futuro incerto. Sua melhor etapa começa agora, neste exato instante em que você decidiu honrar sua verdade. Nunca esqueça, dentro de você há uma força indestrutível. Uma luz que nem a escuridão mais densa pode apagar. Uma voz que, se você decidir escutá-la, o guiará à sua maior liberdade. Oxe, querido amigo, querida amiga, sua alma deu um passo gigantesco. E embora o mundo possa não ver, embora os aplausos não cheguem, embora as dúvidas por vezes retornem, você saberá que já cruzou um limiar do qual nunca poderá, nem desejará, voltar. E isso é o que verdadeiramente importa. Abraço você daqui profundamente. Nos vemos no próximo despertar.